Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso vídeo número 4 da trilha de BEF do treinamento da tecnologia Banner. Eu sou o Danton e hoje eu vou falar para vocês sobre o comportamento padrão de uma Business Entity, ou seja, de uma entidade de negócio. Uma coisa importante, se você caiu de paraquedas aqui, eu sugiro que você dê uma olhadinha nesse vídeo que eu estou deixando o card aqui, que ele fala de alguns conceitos importantes que eu vou usar nesse vídeo aqui. Mas se você vem na sequência, segue aí comigo que a gente vai para frente. Então vamos lá? Pessoal, uma Business Entity, que é a minha entidade de negócio, né, ela publica alguns métodos. Quais são esses métodos? Vamos lá. Eu tenho o método Create, Get, Get Many, Get All, Get First till Default. Esses métodos, eles são métodos da classe da entidade. Ou seja, eles são métodos estáticos. Através da referência direta, né, da classe, o nome da classe, ponto, eu invoco estes métodos. Beleza? Eu também tenho aqui os métodos Save, Edit e Delete. Percebam que esses métodos, eles são métodos da instância da entidade, ou seja, eu tenho que ter um objeto criado, né? Eu tenho que ter dado um new nele. Uma coisa importante aqui, a gente nunca deve dar new nos objetos. A gente deve sempre invocar o método create quando eu quero criar um objeto novo. Por quê? Porque o método create vai fazer todas as validações e vai deixar aquele objeto pronto no estado inicializado lá para que eu possa executar. Tá? O new, ele quebra todas essas regras e não vai funcionar do jeito esperado, tá bom? Então assim, sempre que a gente precisa de um objeto novo, a gente invoca o método create para criá-lo. Legal? Portanto, o método create ele é um método da entidade, né, da classe da minha entidade, enquanto os outros métodos são métodos da instância da minha entidade, ou seja, o objeto está criado. Vamos dar uma olhada nisso na prática? Como é que esse comportamento funciona? Então, olha só, eu peguei aqui um objeto pessoa e eu fiz aqui, ó, classe pessoas e eu invoquei o método estático create. Neste momento, o meu pessoa passa a ser, então, uma referência para um novo objeto. E aí, o que eu fiz? Eu peguei o meu objeto e alterei a propriedade nome para o valor Danton. E em seguida, eu invoquei o método save, que é o método da minha entidade, certo? E da minha instância, né? Não da minha classe. E ele salvou. Bacana? Até tá faltando um ponto e vírgula aqui, ó. Bug. O que eu vou fazer depois? Eu peguei aqui, ó, o meu pessoas get, e aí neste get eu passei um handle. Então eu peguei um objeto. Veja que o método get ele pertence à classe. Neste momento eu tenho aqui uma referência para a pessoa que é a referência daquele objeto que ele encontrou. Legal? Aí o que eu fiz? Eu editei esse objeto. Perceba que o método edit é da instância do objeto. Fiz a alteração do CPF e salvei e chamei o método save aqui que pertence ao meu objeto. Legal? E não a instância, como aqui que é o método get, que pertence à minha classe. Esses caras pertencem à instância do objeto. Este cara pertence à classe. O que vai acontecer aqui? Eu fiz um criteria, ou seja, um critério de seleção. A esse critério, a gente define os valores que nós quisermos. Né? Por exemplo, eu poderia colocar lá, nome, like, XPTO. A data de nascimento tem que ser maior ou igual a 1980. Então, você pode colocar aqui critérios de seleção, né? Critérios que você quer que sejam cumpridos para ele buscar um valor lá na base. Então, eu passei aqui, criei esse objeto critério, e aí eu fiz aqui, peguei minha classe, dei um getMany, que é um método da classe, passando esse critério de seleção que eu escolhi aqui para pesquisa. Esse meu objeto getMany vai retornar todos os objetos que cumprem aquela condição, criando então uma lista aqui de objetos. E aí o que eu fiz? Eu iterei sobre essa lista, tirando um objeto por vez, faço alguma coisa qualquer sobre aquele objeto e depois percebam aqui que eu dou um save para salvar aquele objeto em si. Né? Lembrando que quando eu tenho uma pessoa aqui, eu tenho uma instância, portanto, o método save. Quando eu uso um get aqui, a classe, porque eu tenho um método estático. Bacana? Então, se a gente colocar todas as comparações deles, a gente teria esse cenário aí para exemplificar. E agora, olha só, quais são os métodos que estão acontecendo? A gente tem lá o create, o getMany, o edit, o delete, o get all, get first to default e o save. Mas quais são os métodos que são chamados, né? Quando a gente chama um create, existem dois métodos que são chamados lá, o creating e o created, ou seja, o criando e o criado. Quando eu chamo um getMany, ele chama o getting, o obtendo, e o obtido, e o got. Quando a gente faz o edit, eu chamo aqui o editing e o edited. Vamos lá, quem invoca, só invoca este método aqui.
mas existe a implementação da minha regra de negócio e eu posso implementar nessas situações aqui, dependendo daquilo que eu quero fazer. Então eu chamo este método, mas esse método, eu conheço esse método, quem chama, né? Mas ele vai chamar esses métodos aqui na sequência e eu posso quebrar essa minha regra de negócio. Então vamos lá. O meu delete, ele vai chamar o deleting e o deleted. O get vai chamar o getting e o got. O get all, getting e got. O get first to the full, getting e got. E o save vai chamar o validating, o saving e o saved. Eu vou tentar explicar isso aqui de uma forma mais detalhada. Presta atenção aqui no método save que ele chama 3. Quem chama 2 vai funcionar da mesma forma para chamar os dois métodos, tá bom? Olha só, como é que isso acontece lá na prática? Então eu tenho aqui um consumidor. Este consumidor, ele vai chamar, por exemplo, o método save, que é o método que ele conhece. Este método save, ele vai chamar o método validating, saving e saved. E aí ele retorna lá para o meu método save. Legal? Ou seja, a regra de negócio que a gente quer, ela é escrita onde? Ela é escrita aqui. Quando ele for salvar, ele vai primeiro fazer uma validação. Então eu preciso fazer certas validações. Quais são essas validações? Eu vou lá no método validating e coloco essa minha regra de validação lá. Depois, em seguida, quando ele está salvando, eu preciso fazer alguma coisa. Então, eu faço essa alguma coisa. E depois que ele salvou, eu preciso fazer outra coisa. Pegar o novo handle e inserir lá numa outra tabela. Então, é depois que eu salvei, porque daí eu já tenho aquele novo handle, e aí eu vou... Certo? Então, a gente quebra a nossa regra do jeito que nós quisermos. Mas, quem chama a regra só conhece o método save. Mas quem programa a regra de negócio, que somos nós, a gente programa nesses métodos aqui. Inclusive, eu vou deixar aqui em cima para vocês um card de um vídeo onde a gente vai fazer uma sobrescrição do método saving lá no nosso as, né, na nossa regra de negócio. Beleza? Gente, talvez isso aqui possa estar um pouquinho complicado aqui, mas durante o decorrer desse treinamento, a gente vai fazer muitas coisas na prática e eu acho que vai ficar bem legal para vocês, beleza? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, lacra o joia. É muito importante esse seu joinha aqui porque ele ajuda o canal. E deixa seus comentários, né? É importante eu saber o feedback. Você está curtindo isso aqui? Você não está gostando? Escreve aqui para eu saber. E compartilha, né? Quanto mais gente souber que isso aqui existe, souber essa maravilha aqui, mais feliz o mundo vai ficar. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Um abraço e tchau!